Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Está começando mais um Comunicação SA, programa da Mega Brasil, que em 2026 entra em sua 9ª edição, destacando toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análise de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Eu sou Marco Antônio Rossi e antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Embora haja aspectos relacionados à sazonalidade, em termos de indicadores quantitativos, o Brasil atravessa um dos seus momentos mais sólidos das últimas décadas. O índice de desemprego ocupa o menor patamar na série histórica. O contingente de pessoas trabalhando atingiu cerca de 102,7 milhões, o maior valor já estimado. De acordo com dados da PNAD Contínua, a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a renda média do trabalhador brasileiro subiu para aproximadamente R$ 3.652, um aumento real, acima da inflação, de mais de 5% na comparação anual. Esse conjunto de dados, de acordo com índices globais de confiança, coloca o país na 3ª posição global de intenção de contratação para esse segundo trimestre de 2026, ficando atrás apenas da Índia e dos Emirados Árabes Unidos, curiosamente, todos integrantes do BRICS. Esse conjunto de situações cria um cenário quase inédito. Gerentes de contratação têm dificuldade para preencher vagas e que talvez o grande desafio esteja em atrair talentos de empresas que não querem perdê-los, estabelecendo-se aí um verdadeiro cabo de guerra no mercado do trabalho brasileiro. Essas são algumas das conclusões do ICRH, Índice de Confiança Robert Half, empresa de recrutamento especializada com presença na América do Norte, na Europa, nos Estados Unidos, já falei, na Ásia, na América do Sul e na Oceania. E que no Brasil seleciona profissionais para projetos especializados nas áreas de mercado financeiro, engenharia, tecnologia, jurídico, recursos humanos, marketing e cargos de alta gestão. Para nos ajudar a entender um pouco desse cenário, o Comunicação SA recebe Leonardo Berto, gerente da operação Robert Half para a região do ABC e Baixada Santista. Leonardo, seja bem-vindo ao Comunicação SA. Muito obrigado pelo convite, Marco. É um prazer estar com vocês aqui hoje e falar de um tema que é super importante. Leonardo, eu queria que você me dissesse o que é o ICRH, o Índice de Confiança Robert Half, e qual a metodologia aplicada na sua construção. O índice de confiança ele é um índice que a gente desenvolveu entre os anos 2015 e 2016 como uma ferramenta para trazer uma apuração um pouco mais clara para o mercado brasileiro, para o empresariado de uma maneira geral, sobre a confiança no mercado de trabalho. A gente tem diversos índices que medem a confiança na indústria, no comércio, no varejo, na economia como um todo, mas a gente sentia falta de algo que pudesse trazer um recorte mais claro das relações de trabalho. O índice ele tem uma amostragem baseada nos indicadores da PNAD, do IBGE e do CAGED, os indicadores taxa de desemprego, os indicadores macroeconômicos, eles são cruzados com entrevistas com a base de profissionais empregados, profissionais desempregados e tomadores de decisão no processo de recrutamento e seleção. O índice ele mede especificamente o nível de confiança por amostragem, então se as pessoas estão otimistas ou pessimistas em relação ao comportamento do mercado presente e futuro, mas o que tem de mais importante, um dos aspectos mais relevantes é o recorte do trabalhador qualificado. Então a gente, ao longo do tempo, foi muito acostumado a enxergar o índice de desemprego como uma taxa básica ali hoje em 5,1, 5,4, essa variação que a gente vê em todos os jornais. Quando a gente aplica o recorte de formação superior completa
mais de 25 anos, eu estou falando do profissional qualificado, esse índice ele cai para menos da metade. Então é sobre esse mercado que a gente está falando com o índice de confiança. Agora, o índice de confiança da Robert Half, ele aponta que 84% dos gerentes de contratação enfrentam dificuldades para preencher as vagas, né? No segmento de profissionais qualificados, eu queria saber onde o desemprego é de apenas 2,5%, muito baixo, como você também destacou, quais atitudes devem ser adotadas pelas empresas para que não fiquem com as cadeiras vazias por longos períodos? O plural nesse momento é super importante, como você trouxe, né? Não é uma atitude, não tem uma bala de prata, mas são várias atitudes. E é importante a gente fazer um recorte aqui, Marcos, super importante. O mercado brasileiro, assim como o mercado global, ele tem uma velocidade de transformação muito agressiva depois do período da pandemia. A gente até conversava um pouco fora do ar. Até então, a gente tinha uma discussão muito clara sobre quem paga mais. Então, eu quero trazer um talento, eu preciso pagar mais, eu preciso oferecer melhores benefícios. O que a pandemia fez, e acelerada por essa taxa de desemprego baixa, ela abriu novas frentes de trabalho, híbrido, remoto flexível, presencial com alguns dias e etc, todas as variações que a gente vê hoje, só que principalmente ela colocou muita pressão sobre a forma como você gera teu colaborador. Você é um bom gestor, você é um líder, você é um gerente, a cultura de trabalho é remoto, mas eu confio na minha força de trabalho, é presencial, mas eu confio, é presencial porque eu quero microgerenciar. Então, na verdade, o que a gente fala é que no ambiente atual, uma taxa de desemprego baixa, não tem uma função, mas são várias. Eu quero ganhar mais, mas eu quero trabalhar melhor, eu quero ser mais saudável, eu quero ter mais qualidade de vida. A relação com o trabalho, ela está se ressignificando ao longo dos últimos anos. Então, olhar para a estrutura de cargos, salários e benefícios, isso continua sendo o trabalho inicial. Eu preciso estar adequado ao padrão médio do mercado ou dos meus concorrentes e fornecedores, a cadeia de serviços da qual eu vou recrutar pessoas. O segundo ponto é olhar para a cultura. Quando a gente fala que ressignificou, a relação que os baby boomers, geração X até a Y tem com o trabalho é muito diferente do que o mercado tem hoje. Até os anos 90, início dos anos 2000, a relação com o trabalho é muito de necessidade. Eu preciso do trabalho. O trabalho é o valor principal na cadeia de valores da minha família. Hoje o trabalho é um meio para atingir outras coisas que são mais importantes. Então, o meu bem-estar, o lazer, o consumo, as minhas experiências, para muitas pessoas entra num lugar diferente. Então, estar num ambiente só porque eu preciso trabalhar já não é mais uma hipótese para uma boa parte desse público. Então, a gente costuma dizer que é salário, encargos e benefícios, cultura, gestão, mas principalmente valores. O valor que eu busco dentro das pessoas, mas o valor que eu busco como organização, que a gente traduz isso de alguma maneira como propósito. Olhar para esse conjunto de variáveis, essa talvez seria a nossa bala de prata. É a questão do propósito, por exemplo? De certa maneira, o propósito não exatamente como a gente vê muitas personalidades, muitas pessoas comunicando do tipo, eu quero trabalhar em algo que mude o mundo. Pode ser. Quero trabalhar numa empresa que vai limpar o ar. Pode ser. Mas o que eu quero dizer é o propósito do colaborador como indivíduo. Então, por exemplo, se eu trabalho numa região e eu estou concorrendo a uma vaga de emprego numa região muito distinta, mas o meu propósito é qualidade de vida, o meu primeiro fator determinante na minha prioridade é o estar com a minha família, será que esse deslocamento diário não vai ferir? Porque se vai ferir, é uma contratação de curto prazo. O profissional vai pelo salário, vai pelo desafio, mas a partir do momento que ele começa, ou ele ou ela, a não conseguir chegar em casa e encontrar a família, isso aqui deixou de ser prioridade. Ele vai automaticamente buscar o retorno para uma região ou para uma condição que permita aquele valor dele ser agraciado novamente. Então, a gente fala o propósito mais como as motivações internas, os valores e as crenças internas, aquilo que me move, que complementa o meu trabalho, do que como uma missão especial dentro do trabalho. Leonardo, ainda de acordo com os resultados apontados no ICRH, 63% das empresas indicam baixa intenção de demitir.
né? O que dá a impressão, que a gente até comentava antes aqui da nossa entrevista, dá a impressão de que aquela dança das cadeiras ela está meio congelada, né? De você tirar o fulano de uma outra empresa, trazer para a sua. Como que você faz para atrair esse talento que já está empregado, né? Que já está seguro, enfim, como que ele recebe essa proposta? Qual que é a estratégia que você faz para você romper essa estabilidade, entre aspas, que ele encontra, ou essa tranquilidade que ele encontra nesse trabalho que ele já está empregado? Marco, essa é talvez a primeira vez que me perguntam especificamente sobre a baixa demissão de demitir. E eu acho que esse talvez seja um dos ativos mais ricos dessa edição da pesquisa, porque se a gente pegar anos anteriores, mesmo o processo de saída daquele período de impeachment, 17, 18, 19, a gente encontra dentro do indicador situações de alta preocupação com as demissões ou reestruturações. E a gente atribuía isso justamente, pode ser, meu mercado pode estar sofrendo com alguma questão, eu posso estar perdendo potência em vendas, etc. Eu vou precisar reajustar ou fazer uma reestruturação dentro das empresas. Agora que o indicador é baixo, a primeira análise é estabilidade. E, na verdade, o que a gente diz é que, assim, eu não vou demitir porque, além de eu ter oportunidades de crescimento, esse indicador está baixo porque eu sei que demitir é mais uma vaga que eu vou ter que preencher e está muito difícil preencher essas posições justamente porque eu tenho uma situação de pleno emprego no país. Então, o que acontece? As empresas, isso é uma ótima oportunidade para a gente como colaborador, porque as empresas estão se vendo obrigadas a investir mais na cultura, a investir mais em estratégias de treinamento e desenvolvimento, porque com uma taxa de desemprego de alguns anos anteriores de 15%, 16%, 17%, mesmo fazendo o recorte do desemprego qualificado, a oferta de mão de obra qualificada e experiente era muito mais ampla, muito maior. Então, eu tenho uma baixa performance, o caminho fácil é demite e contrata outro. Quando eu não tenho oferta no mercado de trabalho, o caminho demite e contrata outro não é o mais fácil. Principalmente porque, como você bem trouxe, eu me sinto estável e confortável, seguro onde eu estou. Então, atrair uma pessoa que está empregada passa por revisitar todos os conceitos da nossa primeira pergunta. O salário é competitivo? Os benefícios são adequados? O modelo de trabalho atende? As pessoas não enxergam isso, mas depois da pandemia, a gente pegou um mercado que era único e dividiu ele em 4. O mercado das pessoas que aceitam trabalhar presencial, o mercado das pessoas que aceitam o híbrido, o mercado das pessoas que aceitam o híbrido flexível e o mercado das pessoas remoto. Isso faz com que eu tenha 4 grupos com pessoas que não necessariamente interagem em todos os mercados. Então eu tenho que olhar para isso. A outra frente e mais importante, talvez uma das mais importantes nesse contexto, como é que eu tiro alguém que está bem de um lugar e trago para outro melhor? Posso pagar mais? Posso ofertar um modelo de trabalho mais adequado? Mas o principal no universo do profissional qualificado é o projeto de carreira e não o plano. O projeto eu aumento a tua complexidade de trabalho, eu ofereço oportunidades de você se desenvolver, aqui você vai aprender coisas novas, aqui você tem oportunidade de agregar no valor final da companhia, o teu trabalho vai ser reconhecido de outra maneira. Quais são os atributos, conhecimentos, ou mesmo qual é a carga que eu adiciono a esse profissional que pode fazer com que ele seja melhor no futuro. Então aí volta a questão do propósito. É um profissional que o propósito dele é crescimento, então eu não consigo trazer ele para cá para oferecer ele ficar sentado na mesma cadeira mudando o logotipo, né? Então, o mercado ele se torna mais desafiador para o empregador. E para nós colaboradores, para nós executivos, a gente como indivíduo, a gente tem uma frase que saiu aí algumas edições anteriores, que a gente vivia uma situação de guerra de talentos no país, né? Ou no mundo de uma maneira geral. O que acontece é que essa guerra terminou e tem um vencedor que são os talentos. A gente fala muito do protagonismo de carreira. Então as empresas precisam saber reconhecer dentro das suas equipes quem são seus protagonistas, proteger, criar e dar oportunidades para desenvolver, e buscar um protagonista de outra empresa passa por enxergar e ofertar oportunidades melhores.
Muito bem. Estamos apresentando Comunicação SA, que hoje entrevista aqui Leonardo Berto, gerente de operação da Robert Half, e que aqui está conosco para falar sobre os resultados do ICRH, Índice de Confiança Robert Half, que analisa o mercado de trabalho e o seu comportamento de contratações e gestão de talentos nas empresas. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já! Olá, estamos de volta com Comunicação SA, que hoje recebe Leonardo Berto, gerente de operação da Robert Half, que está aqui conosco para falar sobre os resultados do ICRH, Índice de Confiança Robert Half. Leonardo, o índice de confiança subiu tanto na percepção atual quanto na percepção futura, né? Na sua visão e, consequentemente, na visão da Robert Half, o otimismo é movido pela necessidade reprimida de acelerar projetos ou por uma melhora real na confiança da macroeconomia nacional? Olha, essa é uma resposta um pouco mais complexa, Marco, porque a gente tem até observado isso de uma maneira, tentado observar isso de maneira um pouco mais segmentada, entendendo o comportamento de cada um dos segmentos, né? No Brasil é importante entender que a cada 4 anos você pode ter mudanças significativas de política econômica e etc. Isso impacta. Mas é um mercado globalizado. E é um mercado que a gente tem uma presença de multinacionais e empresas de grande porte que lidam e interagem com o mercado de maneira diferente. Então, o que acontece é, sim, você tem uma aceleração muito grande de projetos aqui. O Brasil, nos últimos 2 anos, recebeu muitas empresas trazendo para a mão de obra local serviços e funções que eram executadas em outros países. Então, hoje no país a gente tem uma oferta de centro de serviços muito grande. A gente tem uma disponibilidade, um custo de mão de obra ainda menor do que outros grandes centros, por exemplo, no ambiente de tecnologia, comparado com a Europa ou com alguns países como Índia, mesmo os Estados Unidos. Por um outro lado, a gente tem uma economia muito aquecida na questão do consumo nos últimos anos e você tem ações públicas que fomentam esse tipo de movimento. E o mercado de consumo, o mercado de serviços, ele é um mercado que ele precisa de gente. Então, você tem uma demanda que ela é recorrente. Existe um outro aspecto que são os projetos. Então, independente de um crescimento de maior ou menor vigor, no Brasil hoje a gente tem uma agenda, como no mundo, de transformação digital muito importante. As empresas elas estão reestruturando seus modelos de negócio, as formas como elas atuam. A gente tem a tecnologia avançando numa velocidade muito grande e isso gera um trabalho que ele não necessariamente é um trabalho porque a economia está crescendo 20% ao mês, mas é um trabalho que precisa ser feito agora e que dá sustentação para o mercado e para o emprego de uma maneira geral. E um último aspecto que eu acho que é sempre muito importante de reforçar, que às vezes não é tão simples de entender. O PIB ele continua sendo positivo. O que acontece é que a relação do emprego com o PIB ela não é diretamente proporcional. O PIB cresceu 5, então o emprego vai crescer 5, o PIB caiu 2, então o emprego vai cair 2. É uma linha que tem conexão, mas a relação e a forma como esse PIB está crescendo é importante também. Então, ao longo dos últimos anos, o PIB vem sendo positivo, então, de alguma maneira, isso puxa o emprego para as taxas onde a gente está aqui. Então, o que eu diria é que a gente tem um ambiente doméstico
importante, de projetos importantes. Aqui no Brasil a gente tem agora reforma tributária, a gente tem uma janela de atualização de sistemas ERP muito importante, que está trazendo muita demanda na questão de geração de emprego e de projetos temporários. A gente tem agendas específicas, como na área contábil também a adoção do IFRS 18, que mexe com um público específico de empresas, e todos esses movimentos globais que fazem com que a gente tenha uma dinâmica de mão de obra um pouco diferente. E fora tudo isso, somos um país que tem uma relação com o agronegócio super importante, que mesmo com uma queda nos últimos 2, 3 anos, ainda é uma propulsão em termos de mão de obra super importante, assim como o mercado de logística internacional, o mercado portuário, é um ponto importante de escoamento de mercadoria. Tudo isso conversa para a gente ter um mercado aquecido, independente de uma análise mais fria macroeconômica. Leonardo, quando do lançamento do ICRH, você mencionou que, tem uma aspa sua aqui, adiar decisões para resultar em perda de competitividade. Adiar decisões pode resultar em perda de competitividade. Então eu pergunto a você, qual a orientação para aquelas empresas ou profissionais que ainda estão receosos de contratar, apesar dos indicadores de pleno emprego e qualificação? É uma ótima pergunta, Marco, porque quando a gente fala de adiar decisões, eu me refiro a processos seletivos robustos e rápidos. Eu preciso do executivo, eu preciso da mão de obra, o processo tem que ser ágil e rápido, porque a pessoa que você quer, ela está participando de outros 3, 4 processos ao mesmo tempo. Então, você postergar demais, e antigamente no Brasil era comum para a contratação de um gerente você ter um processo de 3 meses, a contratação de um analista levar 60 dias, 50 dias. Esse tempo não é cabível. Você vai perder o profissional que você quer porque você demorou para tomar uma decisão. Ah, mas existe uma preocupação se a demanda é recorrente ou não, então eu quero um processo mais longo. Para isso você tem o artifício da mão de obra temporária, dos projetos por tempo determinado, por uma terceirização que confere essa dinâmica um pouco mais flexível para o mercado de trabalho. Então o que a gente diz é, contratar está difícil, é pleno emprego, a pessoa que vai fazer a diferença no teu ambiente, ela está empregada, está bem, está segura, está bem remunerada. Se você consegue atrair ela para um processo seletivo, você precisa ter um processo decisório rápido e consistente. Então, não cabe mais eu colocar uma primeira entrevista com você hoje e esperar 3 semanas para a gente ter uma segunda conversa. Você vai perder. O tempo médio de processo seletivo caiu muito. As empresas se veem obrigadas a tomar uma decisão rápida. E para tomar decisão rápida, você tem que ter planejamento, dados consistentes. Então, isso passa por uma melhoria do teu processo interno de uma maneira geral. O ICRH ele mostra que, enquanto recrutadores e empregados estão mais otimistas, os desempregados sentem uma queda na percepção do momento atual, né? Por que esse grupo está mais pessimista, mesmo com a taxa de desemprego geral nos níveis que estão hoje? Esse dado ele é muito interessante porque ele historicamente vem a níveis mais baixos e a questão ela é muito objetiva. O profissional que está empregado, participando de processo seletivo ou não, ele está bem. Ele está dentro da empresa dele, ele está vendo alguma estabilidade, alguma segurança, ele está participando ou não do planejamento e das projeções, ele sabe se a empresa está crescendo ou não, ele sabe para onde o caminho está indo, ele está vendo o mercado dele e como está se comportando. O profissional que está desempregado, ele tem uma questão que é um pouco mais desafiadora e muito humana. Basicamente, eu estou participando de um processo seletivo, eu preciso me recolocar. Sou um pai, sou uma mãe de família, sou um profissional em início de carreira ou sou um alto executivo, não importa em qual lugar da cadeia eu esteja, mas eu estou desempregado. Quando eu participo do primeiro processo, eu recebo a primeira negativa, ou em alguns casos, que é um desafio para muitas empresas, eu nem recebo uma negativa, mas eu estou ali, não tenho uma informação, não sei para onde está indo. Participo do segundo, recebo uma negativa. Participo do terceiro, recebo uma negativa. Existe o questionamento do peraí, o que está acontecendo? O mercado está aquecido e eu não? Então eu não consigo me recolocar.
essa primeira fase ela passa muito para o mercado não estar tão aquecido assim do que propriamente para uma autoanálise. Eu nem estou dizendo que esse é exatamente o caminho, mas esse é um indicador porque você está lidando com a parte negativa do processo de forma mais intensa do que o profissional que está bem estruturado, está bem. Você lida com a parte mais difícil do planejamento da tua carreira, que é a autoanálise, é o feedback negativo, é a não aprovação, ou às vezes a não adequação. E via de regra, isso é muito interessante, porque o candidato, quando ele olha um processo que ele não foi aprovado, de uma maneira geral, eu acho que isso é uma super dica para todo mundo. O processo seletivo ele não é uma análise se você é bom ou ruim. Tem que tirar esse peso. Eu não estou te entrevistando para falar o Marcos é bom, o Marcos é ruim. O fulano é bom, o fulano é ruim. Eu estou entrevistando para saber se porque eu preciso fazer, você é a mão de obra mais adequada. Não estou dizendo melhor nem mais eficiente. A mais adequada nas condições que eu tenho, no que eu posso pagar. Então, às vezes, a gente traz a pressão para que o mercado não está exatamente aquecido, mas às vezes é só uma questão de, cara, não é exatamente a mão de obra que eu preciso. Então, você lida com as notícias negativas de forma mais intensa do que o profissional que está ali bem estável, ou que está conduzindo o processo de seleção, e você está numa fase que você não vê o que está acontecendo aqui na frente. Né? Você está fora do mercado por alguma razão. Você está consumindo, demandando o que você vê nas entrevistas, o que você consome de notícias. Então, historicamente, a gente entende que é um indicador que ele vem um pouco mais baixo, porque ele é um indicador de curto prazo. Mesmo a visão de futuro do profissional desempregado, desalocado, ela é uma visão de mais curto prazo, porque ela traz um recorte muito daquela situação. Você tocou no bloco, na resposta anterior, a respeito de velocidade de resposta, né? E agora você toca num outro aspecto, que é a expectativa de você se recolocar no mercado. As empresas, de um modo geral, quem entrevista, tem essa percepção de tempo? Ou ainda, para a maioria das empresas, o modelo anterior ainda mais paquidérmico, mais demorado? Você até tocou num assunto que é deprimente, né? Não ter a resposta, né? Que acho que isso acontece em alguns casos, né? Elas já estão conscientes para essa mudança de tempo? Eu entendo que sim, é um processo de mudança que a gente vê no mercado como um todo. As relações no mercado, as tecnologias que estão chegando, elas exigem maior humanidade nas relações de mercado, nas relações internas da empresa e nas relações com clientes e candidatos. O que acontece é o processo de decisão mais ou menos rápido, ele está relacionado às vezes a processos internos, a política da empresa que vai passar com RH, coordenador, gerente, diretor e presidente. A certeza daquilo que está sendo buscado, isso é um desafio para muitas empresas. Eu preciso de uma pessoa, mas não sei o quê. Então ela vai abrir o processo seletivo para descobrir o que ela precisa. Existem empresas que são muito fechadas. Eu faço do meu jeito. E quando eu preciso trazer alguém de fora, é uma explosão de informações. O processo pode ser mais rápido porque eu tenho mais organização, mais certeza, mais domínio, ou simplesmente porque eu tenho mais autonomia. Então, isso é muito relativo. Agora, o processo de tomada de decisão e de resposta de feedback ao candidato, à candidata, isso é um processo que eu acho que a gente tem falado mais sobre isso. É um desafio para todas as empresas por N razões, da forma como ela se organiza, a ferramenta que ela tem à disposição, o volume de pessoas com que ela teve contato, até mesmo a disponibilidade da informação. Existem empresas mais evoluídas na questão da humanização dentro do processo de entender a importância do feedback até para a marca empregadora, e existem empresas que às vezes enxergam isso de uma maneira um pouco mais simples e não entendem essa importância. Então eu diria que a gente tem um mercado em evolução e as empresas estão aprendendo que a valorização no processo seletivo fortalece a tua marca empregadora e, por consequência, ajuda nesse processo de atração e de retenção do talento. Muito bem, estamos apresentando o Comunicação SA, que hoje recebe Leonardo Berto, gerente de operação da Robert Half, para falar sobre os resultados do ICRH, Índice de Confiança Robert Half. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte deste Comunicação SA. Até já! Foi dada a largada para o Prêmio Jatobá PR 2026.
Em sua 10ª edição, o prêmio consolida uma trajetória de sucesso e reconhecimento no setor da comunicação corporativa. Com a missão de dar visibilidade aos melhores cases de comunicação produzidos por agências e organizações de toda a América Latina, o prêmio valoriza ideias que geram impacto e transformam realidades. Mais do que premiar, o Jatobá PR incentiva a excelência, destacando o protagonismo de profissionais e dirigentes que elevam o nível da comunicação. É o momento de mostrar sua estratégia, seus resultados e sua criatividade. Os vencedores serão revelados no jantar de gala de premiação que acontecerá no dia 7 de dezembro, no Hotel Renaissance, em São Paulo. Aceite o desafio, participe do Jatobá PR 2026 e leve seu trabalho ainda mais longe. Olá, estamos de volta com Comunicação SA, que hoje recebe Leonardo Berto, gerente de operação da Robert Half. Leonardo, um dado relevante é que 87% dos desempregados qualificados aceitariam projetos por prazo determinado, né? Não sei se a gente pode chamar isso do job, né? Essa é uma tendência nas empresas, ou essa tendência deveria ser aproveitada melhor pelas empresas para contornar essa escassez de talentos? Tem várias formas de você usar e eu acho que esse é um mecanismo que o mercado brasileiro aprendeu e vem aprendendo a usar e, sem dúvida nenhuma, tem uma oportunidade de avanço muito grande, né? A lei do trabalho temporário no Brasil ela é muito antiga, da terceirização também, ela previa situações específicas, ela se tornou muito mais abrangente aí de 2017 para cá. E eu acho que é um mecanismo que as empresas dispõem, que traz a agilidade que a gente fala para os negócios de uma tomada de decisão mais rápida e de uma entrega mais acelerada, e também te permite um ganho em termos de diversidade, até porque você, em várias situações, a entrega de um projeto, o executivo ainda tem muito a cabeça do tipo, eu tenho um projeto para entregar, quantas pessoas eu preciso? Aprender a trabalhar com o projetista, com o temporário, com a terceirização, passa por você enxergar um projeto por quais tarefas eu preciso entregar. Isso te dá dinamismo porque você consegue garantir que você tem especialistas para cada etapa do projeto, e isso é muito complementar à figura do líder que do líder ou da equipe que vai olhar o projeto de ponta a ponta. Então você vê isso sendo muito bem aproveitado, obviamente, no varejo, nas empresas de tecnologia, mas nos últimos anos a gente aprendeu isso para projetos como um todo, de uma recuperação de um crédito tributário, ao desenvolvimento de uma campanha, a uma ação específica de comunicação para um evento de crise. Ou seja, eu preciso ter uma pessoa especializada em crises na minha estrutura de comunicação? Sim, não, depende. Qual que é o contexto? Minha empresa nunca passou por uma situação dessa, mas quando eu passo, eu preciso trazer uma pessoa para fazer um contrato de longo prazo, eu posso trazer uma pessoa para desenvolver este projeto. Vou abrir um mercado novo, como eu me comunico com aquele mercado? Eu vou precisar de uma comunicação eterna ali? Como que eu vou fazer? Então você começa a enxergar as suas entregas de uma maneira muito particular. Então você ganha velocidade, ganha agilidade e ganha dinamismo. Falando ainda de índices, né, que trazem nesse seu estudo, atualmente 56% dos empregados se sentem seguros e 68% acreditam na estabilidade futura. Essa sensação de segurança, ela dificulta a mobilidade do mercado? Como que a Robert Half trabalha o convencimento de um profissional que está nessa zona de conforto? É exatamente esse o cenário. Você tem uma... Eu não diria que o indicador ele dificulta a mobilidade, mas ele exige que você renove. Então, é aquele exemplo que a gente estava falando no primeiro bloco. Se eu tô em vias de ser demitido, minha empresa está reduzindo, minha empresa está passando por um cenário, o mercado anunciou que ela vai sair do Brasil, eu
estou muito mais propenso a aceitar uma oferta porque eu estou em vias ali, correndo um risco de ser demitido, desligado a qualquer momento. Então, talvez as minhas exigências para uma próxima movimentação sejam menores porque volta para aquele momento do tipo, eu preciso trabalhar. Agora, num mercado onde você tem estabilidade, as empresas crescem, ou a sua empresa especificamente cresce, você tem uma boa gestão, está numa boa equipe, tem uma boa progressão de carreira, as coisas precisam ser, em alguma medida, melhores, as condições. Seja financeira, de ambiente, de projetos, de entregas. Então, eu não digo trabalhar no convencimento, mas a Robert Half é uma empresa que ela trabalha muito na identificação desses valores do candidato que a gente vai encontrar. A gente acredita que sempre vão existir opções, então eu preciso trazer para o meu cliente a mais adequada. A mais adequada é aquele que ele possa pagar, aquele que ele possa pagar, que ele possa treinar, que tenha uma boa adesão à cultura, ao ambiente, aos processos. Então, esse trabalho ele não é feito porque sua camisa é bonita e você trabalha 15 anos aqui. Feito justamente por uma composição desses valores. Quais são os seus entregáveis, o que você espera, como você enxerga, onde eu vou precisar desenvolver, o que você já me entrega. Quando a gente está falando com a pessoa certa, essas respostas vêm de uma maneira natural. Quando a pessoa está bem e se sente preenchida, é comum ela não aceitar abrir as conversas ou ela abre pelo network, mas olha, eu estou bem, acho difícil me movimentar, não quero abrir essa conversa agora, ou ela mesma já se posiciona, olha, muito legal, me sinto lisonjeada, mas acho que ainda não faz sentido essa movimentação. Então, de novo, a gente passa por uma situação de processos genuínos, porque quando você vai para o convencimento e conta uma história que não é verdade, essa contratação ela é de curtíssimo prazo, essa pessoa vai sair. Bom, para a gente encerrar, Leonardo, como o índice de 50 pontos é um divisor entre confiança e desconfiança, os números atuais eles ainda estão abaixo desse patamar. Falamos aí de 38% a 46%, de 38% a 46%. Embora o otimismo tenha crescido, os índices ainda eles não romperam a barreira dos 50 pontos. Então, o que é que falta para o mercado brasileiro atingir essa plena confiança? A gente tem aqui um desafio que também inclui algumas variáveis. Marco, a gente tem um ambiente muito amplo. Nós temos diversos setores, é um país que tem relevância global em diversos segmentos. Você tem empresas atuando em tamanhos e relações diversas. Você tem um ambiente político, macroeconômico, até regulatório, muito amplo e que ainda passa por um processo de amadurecimento. Então, a gente está no meio, por exemplo, de diversas discussões importantes nesse ambiente. A gente tem uma reforma tributária, a gente passou por um trabalho de teto de gastos, uma mudança de arcabouço fiscal, a gente tem troca de governo, troca de ministério a cada 4 anos, e isso pode impactar em mudanças de política macroeconômica. A gente tem um ambiente internacional ainda mais complexo. Então, nesse momento, o Brasil tem um cenário onde você tem ali um país que não está em guerra, não tem grandes eventos meteorológicos, você tem um ambiente onde as empresas encontram, de alguma maneira, um nível de segurança. Então, eu acho que o que falta é um pouco mais de previsibilidade para o empresariado, para o executivo, no sentido de ter segurança jurídica, segurança em termos de política econômica e de desenvolvimento dos mercados, para qual caminho a gente vai, por quanto tempo isso permanece. Mas você tem um ambiente macroeconômico internacional que ele não pode ser ignorado. A gente tem uma presença e uma dependência muito grande dos mercados externos. Então, se fecha o Estreito de Hormuz, é difícil fazer um planejamento para qualquer setor vinculado a qualquer tipo de carga que esteja sendo negociada naquele período. Então, isso impacta. A economia hoje brasileira ela é segura porque ela é global, mas, ao mesmo tempo, esses fatores impactam para a gente ter um ambiente ainda mais confortável e positivo. E, paralelo a isso, acho que existe o desafio que a gente já discute há muitos anos
de mais investimento na educação e no desenvolvimento, melhores condições nesse sentido, para que as pessoas tenham um leque de oportunidades um pouco maior. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais um Comunicação SA, que hoje recebeu o Leonardo Berto, gerente de operações da Robert Half, para falar aqui sobre os resultados do ICRH, Índice de Confiança, Robert Half. É um estudo que analisa o mercado de trabalho e o seu comportamento de contratações e gestão de talentos nas empresas. Leonardo, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação SA. É um prazer, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês, é um prazer. Obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá!